Você já foi ferido, já foi magoado, já foi machucado em um ambiente de igreja por pessoas, por líderes, por religiões? Esse vídeo é para você. Você que não conhece esse canal, se inscreve, deixa o seu like. Aqui eu falo da palavra de Deus, compartilho o conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito, esclarecer muitas dúvidas que provavelmente você tenha, tá bom? Então, vamos para o vídeo. A quantidade de pessoas que se encontram feridas, machucadas emocionalmente por pessoas da igreja é muito grande. Inclusive, muitas delas até hoje não conseguiram superar esse trauma que tiveram, né? A gente vê nos dias de hoje muitos líderes narcisistas, pastores ciumentos, e eu te digo com propriedade que eu passei por isso. Eu convivi nesse ambiente e convivo. Porém, uma coisa que eu prestei atenção é que olha para a vida de José. Talvez você está com esse ódio no seu coração das pessoas que te feriram, e quando você escuta a palavra líder religioso ou pastor ou então igreja, às vezes você fica com ranço de tão ferido que você foi profundamente. E eu não tiro a sua razão, tá? Pessoas que te feriram, de fato, estão erradas. Não estou dizendo que estão certas e nem estou aqui para defender nenhuma delas. Mas o que eu quero te dizer é sobre você. É sobre essa dor que você está sentindo, é sobre esse bloqueio que provavelmente gerou em você de não querer mais ir para a igreja. Mas para analisar, qual foi o motivo pelo qual você foi para a igreja? Você foi para buscar a Deus ou as pessoas? As pessoas, elas são falhas. As pessoas têm seus defeitos. Mas será que Jesus, ele tem culpa disso? Será que o culpado é de fato Jesus? Porque às vezes a gente transfere essa culpa para ele, né? Assim, você precisa compreender uma coisa. Lembra de José? Os irmãos de José fizeram uma coisa terrível. Você conhece a história de José, provavelmente. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi traído, foi humilhado lá no Egito. Mas quando Deus colocou ele em uma situação da qual ele poderia muito bem fazer o que quisesse com os irmãos, olha só o que ele fez. Ele escolheu perdoar. E eu quero falar sobre o perdão. O perdão, eu não estou falando para você voltar para o mesmo ambiente que te feriu. Não é sobre isso. O perdão é tirar esse ódio, esse rancor que provavelmente está no seu coração, que só vai prejudicar uma pessoa, somente você. Tem muitas pessoas que ficam feridas da igreja, tem muitas pessoas que foram magoadas e que agora elas tentam de alguma forma, elas se movem pela dor que elas estão sentindo. E a gente vê muitas pessoas que começam a perseguir, né, os líderes religiosos. São tudo assim, são tudo pecador. Realmente são tudo mentiroso. Aí é que está a questão. Por quê? Você não está sendo honesto, porque você não conheceu todo mundo, não deu tempo de conhecer todo mundo. Às vezes a gente tem uma decepção com uma pessoa e a gente quer generalizar, colocar todo mundo como se todo mundo fosse igual. E na verdade não. Enquanto tem pessoas que nos ferem, passam na nossa vida e nos ferem, outras pessoas estão ali para curar. Você tem que entender que as pessoas não são iguais. Tem pessoas que são de fato mal intencionadas, mas tem pessoas que têm boas intenções. Acredite. Só que a nossa dor, a decepção que a gente teve faz a gente olhar somente para ela. Tem pessoas que vivem somente olhando os seus traumas, seus bloqueios, o que passou. Ela olha somente para a dor dela, então ela não consegue enxergar bondade em ninguém. Ela acha que muitas das vezes ela acha que todo mundo é igual àquela pessoa que feriu ela. Assim como a pessoa que foi traída, né? Mulher que foi traída por um homem, ela vai falar que todo homem não presta. E aí, você concorda com isso? Isso não é verdade, porque ela só conheceu aquela pessoa. Mas a forma como ela vai enxergar o mundo é baseado na dor que ela sentiu. Então ela vai enxergar todo mundo como se fosse mal, como se fosse traíra. E você precisa se curar disso se provavelmente você tiver com esse sintoma, com esse trauma, com esse bloqueio. Por quê? Os irmãos de José perseguiram José, né? Os irmãos de José humilharam José. Os irmãos de José venderam ele. Mas olha o coração dele. Deus usou aquela situação para entregar algo muito grande lá na frente para José. E José, ele só cresceu
ele só saiu da prisão quando ele soube resolver isso dentro dele. Aquele ódio, aquele rancor dentro dele, porque com certeza ele deve ter ficado com muita raiva, ele deve ter ficado extremamente decepcionado, ele deve ter ficado muito triste com seus irmãos. Mas quando ele estava na prisão, Deus estava tratando o coração dele, porque logo na frente Deus iria colocar os irmãos na mão de José. José poderia fazer o que quisesse com os irmãos, mas José escolheu perdoar. É uma pessoa que se curou. Deus, ele só vai me colocar em grandes posições se eu primeiro me curar. Porque se eu não me curar, se eu não resolver essa dor dentro de mim, se eu não liberar perdão, eu vou ser a próxima pessoa que vai sair maltratando os outros, que vai sair perseguindo os outros, porque eu vou corresponder, vou tratar as pessoas de acordo com a dor que eu senti. Porque uma pessoa que sofreu uma dor muito grande, uma frustração muito grande, muitas das vezes ela só se move baseado naquela dor. Ela acha que todo mundo quer o mal dela, então ela não confia em ninguém. E muitas das vezes ela vai, se ela tiver em uma determinada posição, ela vai querer maltratar e ferir todo mundo também, muitas das vezes, né? Então, muita gente vive por essa dor, mas isso só tem prejudicado uma pessoa, você. Só tem prejudicado você se você tiver com mágoa ou rancor de alguém. Não sei qual foi o líder que, sabe, que te perseguiu, que falou mal de você, que gerou dor em você, que você confiou, que você teve, né, uma certa confiança e essa pessoa te decepcionou. Não sei quem foi, mas José perdoou seus irmãos. Será que Deus não colocou essa pessoa justamente para testar o seu coração? Porque quando a gente chega na igreja, a gente tem aquela mania de achar que a gente é bom, não é? Nossa, eu tenho um coração bom, eu me considero uma pessoa boa. Mas na prática, a gente só descobre quando alguém nos decepciona. A gente só descobre se tem um coração perdoador se a gente passar situações de pessoas que vão nos decepcionar. E aí? Você passou no teste ou você foi reprovado? Mas ainda dá tempo de consertar se você foi reprovado. Acredite. Ainda dá tempo de liberar perdão. Entenda que o perdão é para você. É para libertar você, não a outra pessoa. Talvez você nunca vai conseguir mudar outra pessoa com essa raiva, com esse rancor, mas você vai conseguir mudar o teu destino. Porque Deus vai te colocar em posições da qual você vai começar a enxergar as pessoas que foram também feridas e você vai começar a curar essas pessoas. Porque tem certas situações, Deus submete a gente a situações, né, momentos difíceis, para que a gente entenda a dor das outras pessoas também. E aquilo que a gente passou, as feridas que foram causadas em nós vão servir de remédio para outras pessoas quando eu consigo superar essa ferida. Quando eu consigo entender o propósito de Deus naquela situação, naquela dor, naquela adversidade. Quando eu não entendo isso, eu ainda não amadureci. Se você permanece com essa dor, com essa raiva, com esse rancor, só está prejudicando a você mesmo. Quando você libera perdão, você vai ver, você vai se livrar dessa energia ruim. Porque todas as vezes quando você lembra, quando alguém te perseguiu, quando alguém falou mal de você, quando alguém te maltratou, sabe quando você lembra dessa pessoa, você lembra da dor. E essa dor, esse sentimento, é uma energia boa ou é uma energia ruim? É algo positivo ou algo negativo que você sente? Você sente uma raiva muito grande, você sente uma energia negativa muito ruim. Então, para que continuar com isso dentro de você? Libera perdão. Entenda isso. Cada um tem a vida que merece. Cada um cada um oferece o melhor que tem. Alguns têm amor, outros têm ódio para oferecer. Aí eu pergunto, você é a pessoa que tem amor para oferecer, perdão? Ou você é uma pessoa que tem ódio também para oferecer porque alguém ofereceu isso para você? Saiba que você não tem que se mover de acordo com aquilo que as pessoas falam sobre você ou fazem. Você tem que se mover de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que Deus quer para você. Porque certamente Deus quer te colocar em posições muito altas, mas para isso é necessário se curar. Porque Deus não pode te colocar em posições altas se você ainda não está curado, porque você também vai prejudicar outras pessoas. Agora, quando você está curado, você vai curar outras pessoas. O perdão de José curou os irmãos. Acredite, o seu perdão pode curar muitas pessoas. Perdoe essas pessoas. Eu não estou defendendo aqui, né, certas atitudes erradas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: até onde essa dor e esse ódio te levou? Só faz você ficar com mais raiva de pessoas que talvez não tem nada a ver. Por isso, se cure disso. Você vai ver que você vai viver uma vida muito mais leve com Deus.
Acredite, se foi Deus que colocou essas pessoas no seu caminho para te testar, você passou ou você reprovou? Você só descobre se você é uma pessoa boa, que tem um coração bom, que perdoa, se alguém te magoou um dia. Se alguém te magoou um dia, você perdoou, é sinal que você tem um coração bom. E acredite, Deus ele vai te colocar em boas posições. Deus vai te usar muito, Deus tem um propósito grande na sua vida. Agora, se você é uma pessoa que teve pessoas que te feriram, teve pessoas que te magoou e você não perdoou, você ainda não entendeu. E Deus não pode te colocar em posições, Deus não pode te colocar em certas posições para justamente você não fazer igual. Acredite, pessoas feridas ferem, pessoas curadas, elas ajudam a curar. Grava isso no seu coração, até onde a raiva, o rancor vai levar você. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo é como você pensa. Você não deu tempo de conhecer todo mundo. Acredite. Talvez você está pensando assim, mas é fácil para você falar porque você nunca passou. É porque eu não contei a minha história, as coisas que eu passei. Quantas pessoas já falaram para mim, quantos líderes já desacreditaram de mim e falaram, você não vai chegar em lugar nenhum. Quantas humilhações eu já passei também. Só que eu entendi uma coisa. Peraí, para que eu vou ficar com raiva deles? Para que eu vou ficar com raiva deles? Será que não foi Deus que enviou essas pessoas? Para justamente testar o meu coração, para ver se de fato eu iria perdoar? Para ver se de fato eu iria ter esse nível de amadurecimento? Então, eu entendi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Só vai te prejudicar ainda mais. Então, o que eu faço? Eu orei por essas pessoas e desejei o bem para elas. Liberei perdão. Você não sabe, é uma libertação tão grande. Você remove aquela energia ruim, aquele sentimento ruim que você tem por outra pessoa que te feriu. E você fica mais leve, você vive a vida mais leve. Por isso que Jesus fala sobre o perdão. O perdão é para deixar você mais leve e o perdão te amadurece. E faz com que você esteja preparado para tomar posse de coisas que o Senhor já preparou para você. Talvez aquela porta que o Senhor não abriu, talvez é por falta de perdão. Talvez é por falta de amadurecimento. Pessoas que perdoam são pessoas que entenderam, que amadureceram, que entenderam que pessoas, cada um tem o melhor para oferecer. Cada um oferece o que tem de melhor. Algumas têm coisas boas, outras têm coisas ruins. Mas não coloque expectativas nelas. Não deixe as pessoas te ferirem. Porque a única pessoa que pode permitir isso é justamente você. Então, libera isso. Libera essa energia ruim se você está magoado com alguém. Se você está ferido com alguém. Acredite, o Senhor, Ele vai te honrar assim como honrou José. Enquanto você não aprender, Deus não vai te levantar. Sinto muito lhe dizer. Só vai te levantar quando você aprender isso. Estavam batendo em Jesus. E ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Jesus, ele foi exaltado, foi humilhado na terra, mas foi exaltado no céu. Mas quando estavam batendo nele, perseguindo ele, aqueles homens maus, se fosse a gente no lugar, com certeza mandaria eles para o inferno. Mas Jesus falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tem muita gente que te feriu, que te magoou, que muitas das vezes só estava correspondendo o que já fizeram com ela. Entendeu? São pessoas também que precisavam de cura. Agora imagina você perdoando. O perdão, ele traz a cura não só para você, mas traz a cura para outras pessoas também. Acredite. Espalhe o bem. Acredito que você é uma pessoa boa, que talvez foi ferida e que esse ódio, sabe, dentro de você faz com que você tenha essa revolta e comece a achar que todo mundo é igual, que todo mundo quer o seu mal, que toda igreja é ruim. E não é verdade. Você é uma pessoa boa, mas talvez precisa se livrar dessa energia ruim que não vai te levar a lugar nenhum, só vai prejudicar você mesmo. Se liberte disso, libere perdão assim como José, assim como seu mestre Jesus. Porque você vai ver onde Deus vai te levar. Ele vai te levantar, vai te exaltar e muitas coisas boas vão acontecer com você. E você vai viver muito mais feliz e mais leve na presença de Deus. Tá bom? Pessoas são falhas. Somente um é perfeito. Jesus Cristo. Então, toma posse dessa palavra. Não sei se essa palavra serviu para vocês. Compartilha com outras pessoas que talvez precisem ouvir isso.
tá bom? Que Deus abençoe.